inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Leandro Souza aqui mais uma vez, ainda em Bariloche, graças a Deus. E hoje, dia 1º de janeiro, fomos dormir ontem um pouquinho tarde. E agora a gente tá 8h20 da manhã. Agora a gente tá indo fazer alguma parte do circuito dos 7 lagos, porque a ideia também hoje é conhecer também, dar uma olhadinha, porque eu tinha visto 2 campings pra gente fazer quando a gente estiver indo embora. E aí tem um camping num caminho da ida, e depois entrando num outro lago tem o camping que seria teoricamente no caminho da volta, mudando um pouco e indo para outro lago. Então a gente vai conhecer esses campings. Agora tá dando 90 km até o primeiro camping, e aí dependendo como for, a gente segue mais um pouco, conhece mais um pouquinho e depois fica em algum lago para curtir o dia. Porque depois, quando a gente estiver indo embora e for acampar, para não ficar mesmo só lá no camping, a gente faz o restante dos lagos mais lá para frente, sentido São Martín de los Andes. Então provavelmente hoje a gente vai só até Vila La Angostura, dependendo um pouquinho mais para frente só. E aí vamos conhecer um pouquinho desses campings. Tão conhecida e para mim tão desejada Ruta 40, sentido Vila La Angostura. Daqui para Vila são mais ou menos 62, 63 quilômetros. E aqui oficialmente começa a Ruta dos 7 Lagos, né? E a Ruta 40 que vem desde lá de baixo do Ushuaia e vai até o norte da Argentina, lá para os lados de Mendoza. Essa é uma das rutas mais icônicas da Argentina, né? Junto com a Ruta 3, são as mais conhecidas, né? Só que a 40 ela tem um visual mais bacana, né? A Ruta 3 não tem tantas coisas bonitas como a Ruta 40. Faltando aí uns 2, 3 km pra gente dar uma olhada no camping. Como hoje é dia 1º e tá cedo também, provavelmente vai estar tudo fechado. Mas a gente só vai dar uma voltinha mesmo. Uma vilazinha bem charmosinha. E grande, né? Pensei que era bem pequenininho, mas pelo mapa aqui parece que é grande. Que esse lago ele chama Lago Espejo Grande. E descendo da Ruta 40, você vira para a esquerda, é uma descidinha de uns 500 metros. E aqui tem uma espécie de um balneário. Essa parte que a gente tá não paga para estacionar. E aí ali no balneário que tem a estrutura, dá para você deixar o carro e tem mais estrutura. E ali você paga para estacionar. E a galera fica aqui, é um espaço bem grandão para poder estacionar. Como ainda tá cedo, o pessoal ainda tá chegando. E aqui no lago é um lago bem grandão. E aqui já a praia é uma areia mesmo, como se fosse aquela areia de rio, né? Aquela areia mais escura, mais grossa. Não é aquelas pedras, né? Lá do lado de Bariloche. E aqui o pessoal já vai montando aqui as barracas. Teve um pessoal que eu acho pelo jeito dormiram ali. Esse pessoal aqui, eles dormiram por aí, porque eles estão com uma barraca e já estão com cara de que acordou agora. A gente desceu até ali para dar uma olhada. Mas aparentemente assim, o visual é bonito, mas o lago em si é normal, não tem nada de diferente. Então a gente nem vai
ficar muito tempo aqui pra gente poder conhecer os outros lugares. Este daqui é o mirante do Lago do Espelho. E é legal que eles colocam as fotos aqui nas placas. Eles pegam uma época bem com bastante neve. Ó. Aí, no melhor das hipóteses, vira um espelho. Só que hoje não tá muito, não tá querendo muito não ficar espelhado, não. Mas é legal, lá embaixo dá pra ver a água bem, ela é bem clarinha. Mas é lindo. Como todos aqui são lindos, né? E aqui embaixo, um pouquinho antes da gente chegar aqui nesse mirante, tem uma entrada também, como se fosse uma entrada da praia também, uma prainha deles. E aí tem quiosque, aí tem um pessoal lá, dá pra almoçar, alguma coisa, dá pra passar o dia ali também. Mirante Lago do Espelho. Aqui, ó, vista panorâmica do Lago Correntoso. Aqui também dá pra ver só um pequeno pedaço. Que eu já nem sei mais qual é o lago que a gente tá, qual que é o número. Mas aqui também não dá pra ver muita coisa. Pra ver só um pedacinho desse lago. Mais um lago. Aqui é o Lago Escondido. E aqui tem o sentido que a gente está indo. Deixa eu ver se eu me acho aqui, Lago do Espelho. A gente está indo para este lago, para este lado. E aqui é bem bonito também. Tem uma partezinha para descer aqui. Só dar uma voltinha. E aqui a gente chegou, tem um casal de brasileiro. Aqui tem um pedacinho só para poder ver o lago. Aí para chegar nesse lago, do último lugar que a gente veio, aí pega uma boa parte de estrada sem nada. E aí as placas que tem, o pessoal fica colando adesivo, aí não dá pra entender nada. Não informa nada essas placas. Esse daqui acho que vai ficar mais bonito se eu subir com o drone. Vamos subir pra ver. Tell me to leave you alone, but I can't stay away. I know I should let you go, but there's something telling me no. I know I should. Virando à direita aqui na Ruta 40, a gente vai dar uma olhada num camping aqui, que é na Vila Tafal, não lembro direito. E aqui a estrada tá raiz, hein? Desde que sai lá da Ruta 40, você faz uma subidinha e uma curva, só terrão, seco pra caramba. E pelo jeito é bem movimentado lá aquele lago, porque ele é grande. E agora, como é feriado, o pessoal indo tudo lá pra poder passar o dia. Um monte de carro na nossa frente, um monte de carro atrás, uma galera subindo.
e o poeirão comendo. Quem tá de moto, acho que não é uma boa opção não vir pra cá, a não ser que queira comer poeira. Fala aí, pessoal, chegando em casa agora. Hoje foi cansativo. Ficamos aí no carro aí umas 7 horas e meia, mais ou menos. A gente fez ali a parte da Ruta dos 7 Lagos. E aí então a gente entrou ali aquela parte que eu mostrei pra vocês, para poder chegar no Lago Trafu, para poder ver o camping, né, que a gente está querendo ficar. Só que logo quando sai da Ruta 40, a estrada fica bem ruim. Eles estão reformando lá a estrada, então fica uma parte de terra batida, uma parte de rípio, e são mais ou menos até o camping saindo ali da Ruta 40, são quase uns 50 quilômetros. E eu vou te falar que demorou mais de 1h30 para chegar até o camping. E aí, para ajudar, tinha uns carros na frente, e aqui tem muito trailer, né? Esses motorhome maior que parece um ônibus. Tem a galera puxando mesmo também aqueles mini trailer atrás. Então trava muito pó, muita parte de rípio. Então demorou pra caramba pra chegar lá. E a gente chegou lá, o camping até que é legal. Só que aí depois teria que voltar tudo de novo. E a gente teve que voltar, né, pra vir embora, mas aí a ideia era ir no sábado, quando a gente saísse daqui, acampar, ficar lá acampado e depois de lá ir para Neuquén. Só que aí eu não sei, eu vou ter que rever, porque tá bem ruizinha a estrada. E pro outro lado, o dono lá do camping falou que pro outro lado, seguindo o camping, tá pior. Porque até então aonde a gente foi, tá ruim, mas não tem muito buraco, né? É mais rípio, é mais terra batida. Só que tava um poeirão danado, muito carro, né? Hoje é dia 1º, então tava bem ruizinho. O camping fica de frente com esse lago, só que ele fica do lado de cada rua do lago, né? O lago fica do outro lado da rua. E é um camping até que legal, né? O problema é que não tem uma sombra, e mas ele tem banho quente, chuveiro, tomada, tem mesa, tudo. Mas a gente vai ainda ver se a gente vai ficar nesse. Eu estou em contato com outros campings. E aí a gente vê se a gente vai acampar nesse, se a gente vai acampar de novo lá em Neuquén. Como é que vai ser a volta. E aí... Pois é, galera. Tudo que é bom dura pouco. Na verdade durou o suficiente, como dizem, dura o suficiente para ser eterno, né? Estamos indo embora agora de Bariloche. Hoje, dia 3, sábado, 9h30 da manhã. E chegou a hora, infelizmente. Agora a gente já vai direto para Neuquén, onde a gente vai fazer um acampamento, que provavelmente é o mesmo acampamento que a gente fez no momento que a gente estava vindo, porque a gente viu que é um acampamento que tem uma estrutura boa. E aí, dependendo como for, nós vamos ficar duas noites lá nesse acampamento, porque a gente tem uma data para chegar em Buenos Aires, e se a gente ficar só uma noite, a gente vai chegar antes em Buenos Aires. E a hospedagem no caminho tá muito cara. Então a gente vai ficar no camping o dia de hoje, né? E amanhã. Qualquer coisa, se a gente achar alguma hospedagem no meio do caminho mais em conta, a gente vai pra frente, senão a gente vai ficar no camping. Mas é isso. Bariloche. Foi todo muito bueno. Muchas gracias por todo. Hasta luego. E se Deus quiser, voltaremos. Pessoal, depois de quase 500 quilômetros, eu acho que deu um pouquinho mais de 500 quilômetros, saindo lá de Bariloche, a gente chegou aqui em Neuquén, naquele acampamento que a gente tinha ficado na ida. E aí a gente já tá aqui sentado, tá muito calor.
Estamos aqui curtindo uma piscina. Piscinona bem legal aqui. Hoje está um pouquinho mais cheio, hoje também é sábado, no dia que a gente acampou aqui também era sábado. Só que hoje está um pouquinho mais cheio. E aí a gente está aproveitando um pouquinho, saindo um pouquinho lá da onde que a gente montou a barraca. Porque lá tá com um pouco de mosca lá. Não sei o que aconteceu, da outra vez não tinha. E agora a gente está tentando caçar. Cada dia muda a nossa rota, né? Agora a gente está tentando caçar algum hotel em Buenos Aires para ver se a gente consegue chegar um dia mais cedo. Porque daqui para Buenos Aires são 1.100 quilômetros mais ou menos. E aí a gente ia fazer em 3 dias. Que a ideia era acampar 2 dias aqui. Só que se a gente conseguisse achar algum lugar em Buenos Aires, a gente fazia 2 dias daqui até lá. E aí a gente aproveitava um pouco mais em Buenos Aires, que acho que vale mais a pena, né? Porque aí a gente ficaria 2 dias inteiros em Buenos Aires. E aí a gente tá aqui na saga aqui, já mandando mensagem para tudo quanto é gente. Tá meio chato essa parte, mas daqui um pouco a gente vai esperar escurecer aqui. Agora são 10 para 6. E aí se a gente conseguir pegar um hotel lá em Buenos Aires, a gente chega lá no dia 5, ao invés do dia 6, que é a nossa entrada lá no Airbnb que a gente já reservou e já tá tudo certo. E aí eu tenho reservado para amanhã um lugar no meio do caminho e vamos ver o que vai dar. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, mais um dia começando aqui. Ontem nós acampamos aqui do lado de Neuquén. A ideia era acampar 2 dias, mas nós decidimos tentar ganhar um dia e ficar um dia a mais em Buenos Aires. Então agora a gente conseguiu reservar um hotel em Santa Rosa. E aí a gente conseguiu até um valor ok pelo que a gente estava procurando, né? Cerca de uns R$200 mais ou menos. E então a gente está indo para Santa Rosa. E aí chegando em Santa Rosa vai ser mais uma saga para tentar achar algum lugar em Buenos Aires que vale a pena. A gente até consegue achar alguns lugares mais em conta em Buenos Aires, mas o problema é que não consegue achar estacionamento lá. Tudo lá tem que pagar o estacionamento por fora, deixar na rua. Um estacionamento de rua no caso, né? E como a gente tá com muita coisa, eu tenho um pouco de medo. E eu também não sei os valores para deixar lá. Às vezes vai 20 mil pesos, 10 mil pesos só para deixar o carro. Aí acaba ficando caro a estadia. Então a gente viu algumas opções de motel, a gente viu um monte de opção. E aí vamos ver o que vai dar. Então agora, saindo de Neuquén, sentido Santa Rosa. E depois, se Deus quiser, Buenos Aires. E segue aí para ver qual vai ser os próximos capítulos, porque tá complicado ficar caçando hotel. Fala aí pessoal, já estamos aqui no Hotel Nuevo, aqui em Santa Rosa. Foi um hotel que a gente conseguiu ficar. Então a gente chegou aqui mais ou menos umas 4 horas da tarde e rodamos aí uns 450 quilômetros mais ou menos. E aí a gente ficou nesse hotel. É um hotel extremamente simples, mas para passar um final de tarde e uma noite tá ótimo. E aí a gente conseguiu fechar também um hotel, no meio do caminho a gente conseguiu fechar um hotel lá em Buenos Aires, com estacionamento, que saiu também aí uns 50 pesos, que vai dar quase aí uns R$250. Então, 50 mil pesos. Então amanhã a gente vai sair bem cedo, porque até Buenos Aires aí são mais ou menos uns 600 e poucos quilômetros. Aí já vamos direto para esse hotel. O hotel fica bem no centro, do lado do obelisco ali, 100 metros do obelisco. A localização parece ser bem boa. Então a gente já vai direto para lá, já vai curtir algumas coisas. E aí no outro dia a gente vai conversar com o pessoal do apartamento que a gente fechou também, que são brasileiros, para saber que horas que a gente pode entrar. Porque o hotel que a gente está agora, né, que a gente vai ficar lá em Buenos Aires, o check-out é 10 horas da manhã. Mas aí a gente vê isso amanhã, vamos aproveitar. Então a gente aproveitou aqui a parte da tarde para dar uma descansada, comemos alguma coisa. Trouxemos aqui, aproveitando que a gente está com as coisinhas de camping, já deixamos aqui a televisão ligada e fizemos uma tapioca, umas coisinhas que tinha sobrado aqui. E esse quarto aqui ele não tem a geladeira, mas aqui
A gente está no primeiro quarto aqui do lado, já é o refeitório e tem uma geladeira lá que pode usar, é super tranquilo. Agora tá um pôr do sol lindo, eu falei, vou lá subir com o drone, mas agora aqui tem um aeroporto bem do lado e a gente está na parte do mapa, né, do drone, ele aparece bem na faixa, naquele círculo azul, que é do lado da rampa de pouso e decolagem, e aí ele nem liga. Eu até tentei desbloquear, mas aí precisa mandar alguma coisa, algum documento, não sei, pedir autorização, e ele não tava dando a opção. Então não vamos ter vídeo de drone. E aí eu dei uma olhada aqui por aqui, hoje é domingo, então não tem nada aberto. O que vai ter aberto agora é pizzaria, alguma churrascaria. Agora já são 8 horas da noite, um pouco mais, aí eu vou ver com a Gabi se ela quer sair pra gente comer alguma coisinha. 9h30. Mas já são 9h30? Que escurece aqui é loucura. Vamos ver como é que tá aqui o tempo. Aqui escurece, acabou de escurecer, lá no fundo ainda dá pra ver um pouquinho de claridade. Eu tava aqui fora tentando voar com o drone, mas acabou não dando certo. Então a gente pensou em dar uma volta, fazer alguma coisa, mas tudo fechado, não tem nada aberto. E aqui perto mesmo daqui desse hotel tem uma praça aqui embaixo, mas é uma praça normal, e aí a praça principal com o lago era um pouco mais longe e a gente andou bastante de carro, deu preguiça. Então amanhã a gente acorda cedo, tem café da manhã aqui, um dos poucos hotéis com desayuno, então vocês vamos aproveitar o desayuno e acordar cedo e ir para Buenos Aires. Então seguimos. Se por acaso esse for o último vídeo, ficamos por aqui. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal se gostou, deixa algum comentário e seguimos a nossa saga para Buenos Aires, se Deus quiser, e depois Brasil, e tem mais muita coisa por aí. Falou, galera, valeu, muito obrigado por tudo, fui!